Sem dúvida, Paulo era um homem do período helenista e usava a retórica do período helenista. Mas a sua retórica era uma retórica específica, típica da Ásia, segundo principais autores. Uma retórica marcada pela erística, pela arte da persuasão, apesar dele se dizer apóstolo e ter uma atividade profética. Os textos de Paulo são marcados por esta retórica. E sua ação é, no entanto, bastante prática. Ele é também um homem urbano, um comerciante, um homem cosmopolita, que tem uma visão de religião universal. O cristianismo é para Paulo uma universalização do judaísmo. E a constituição das sociedades alternativas, que são sociedades éticas, a partir do princípio do amor, da fraternidade, são o elemento crucial da sua obra de propagação da boa nova do Evangelho, que é a nova aliança em Cristo. A possibilidade de se constituir um novo projeto de sociedade, distinto daquele que estava proposto na cultura helenista e pelo Império Romano. Uma sociedade calcada no amor, uma sociedade de uma ética religiosa, em que a aliança com Deus em Cristo torna possível a compaixão, o cuidado e a comunhão fraternal. Vemos que através da história do cristianismo, Paulo foi interpretado de muitas formas, mas talvez a mais importante maneira de interpretar a forma na história do cristianismo, que estava enviesado e que certamente não mais nos serve, é a interpretação à luz da filosofia grega, da filosofia de Platão, da metafísica de Platão. E nós vemos então um dualismo, uma separação do material e do espiritual. Nós vemos uma mensagem paulina gerando um pensamento que distancia Paulo da experiência mística, experiência de união mística com Deus em Cristo, a experiência que se torna apenas teórica, abstrata, como se vê na ortodoxia. Kierkegaard foi um pensador crucial na história do pensamento cristão, porque, como protestante luterano, ele é crítico da tradição, não só da tradição católica, mas também da tradição protestante, que ele vê já como viciada em seu tempo. Ele protesta contra a igreja luterana, ele a vê como uma igreja que se corrompeu, que abandonou o ideal paulino e que esse ideal é preciso que seja recuperado. Kierkegaard, portanto, é um novo profeta, e é um profeta para um novo tempo, um novo cristianismo. O cristianismo da concretude, cristianismo existencial e, ao mesmo tempo, um cristianismo de retorno às raízes, portanto, um cristianismo radical, um cristianismo de retorno ao momento fundante, de seguimento de Cristo, de cristicidade, em que se vive o mistério do temporal fecundado pela eternidade, do finito fecundado pelo infinito, da necessidade fecundada pela possibilidade, como ele diz na Doença para a Morte, livro de 1849. Então nós estamos falando de uma religiosidade que não é confundível com o que nós entendemos normalmente por religiosidade. Porque para Kierkegaard, religiosidade não é institucional, não é religiosidade estética, não é meramente moralismo, mas é uma espécie de compromisso com o que há de sagrado na vida. Penso que nos ajudaria a sermos genuinamente autocríticos, protestantes, no sentido de fazermos a revisão dos nossos conceitos constantemente, no aperfeiçoamento das nossas noções religiosas, teológicas, na busca de um cristianismo que faça sentido para o homem contemporâneo, um cristianismo que busque a essência da experiência religiosa,
a essência da sacralidade, que não esteja tão preocupado na construção de sistemas de doutrinas a partir de conceitos abstratos, sistemas de doutrina que nos proporiam uma salvação cognitiva, mas sim uma experiência mística pessoal. Acredito que isso faria muito bem à cristandade, aos cristãos, às igrejas, abrirem-se para uma redescoberta do sentido mais profundo daquilo que está presente nos textos fundantes da tradição, nos textos autoritativos, que são os textos do Novo Testamento, que incluem as cartas paulinas. Quer dizer, retornar ao Paulo histórico, retornar aos textos paulinos para tentar redescobrir os seus elementos mais radicais e essenciais, é um exercício que vale muito a pena, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista da vida da fé, da vida pessoal, de fidelidade, digamos assim, a esta nova aliança que o cristão supostamente vive em Cristo, esta nova aliança de reconciliação com Deus. A minha esperança é essa, de que haja realmente no meio do mundo cristão, das pessoas de fé, uma vontade de perceber que religião vai além da institucionalidade, dos rituais e dos dogmas, das rígidas propostas de conduta moralistas, mas sim uma atitude diferente diante da vida e da realidade, na busca de uma existência autêntica, na busca de uma experiência do infinito no finito.